Me lembrem sempre, tá? É porque a primeira parte gravou toda. E nessa segunda eu acabei esquecendo, mas coloquei agora. Então, Ok. continuando. Eu vou repassar para ela por 900. Então, qual que vai ser o meu ganho aí? 100. Então, esse 100 já aumenta a minha capacidade operacional. Então, para mim, enquanto seguradora, é interessante. Por quê? É o outro que vai assumir o risco, tá? Então, esse é a característica do resseguro. Eu contrato uma terceira para assumir para mim aquele risco, tá? Que é diferente do co-seguro, porque o co-seguro são duas seguradoras que vão segurar em conjunto, ou seja, uma segurando a mão da outra, tá? Ou seja, nós vamos juntas ali entrar nesse negócio, é como se elas fossem uma sócia, né? Dentro de uma proposta grande de assumir um risco grande, que é o exemplo que eu dei da Petrobras. Tá? Então, essas duas seguradoras, a A e a B, conjuntamente, tá? Elas vão assumir aquele risco. É diferente do resseguro, porque o resseguro, eu transfiro aquele risco para o terceiro. No co-seguro, não, eu não transfiro. Eu assumo junto com uma outra aquele risco. Tudo bem? Ok. Deu para poder corrigir aí o entendimento e todo mundo conseguiu, pessoal, entender esses conceitos do co-seguro, do resseguro? Deu. Não? Deu. Diz que não. Deu? Deu, pessoal? Ô, professora, Ah, eu tenho uma cota de resseguro que eu posso fazer ou a SUSEP não determina? Eu posso simplesmente ir passando essa responsabilidade, que aí seria um bom negócio. Você só pega você atrai aquela pessoa que está precisando do seguro e repassa aquele seguro para um valor maior e fica com a diferença. sim, o que acontece? Dentro das operações, nós vamos ver aí depois que existem contabilizações obrigatórias. Lembra aí, ó, nas perguntas anteriores que eu fiz, que inclusive existe sanção de multa para aquela seguradora que não faça o controle individualizado do resseguro? Por quê? Não é interessante que, para a SUSEP, que a seguradora só faça resseguro. Então, dentro dessa operação de resseguro, nós vamos ver um pouco mais para frente, existem, né, responsabilidades, existem, como que eu vou dizer, provisões financeiras, tá? Que essas seguradoras, elas precisam assumir. E, às vezes, para ela assumir essa provisão financeira não é interessante. Então, aí elas vão mesclando dentro da própria atividade dela. Mas a SUSEP, ela não fala um limite de resseguro que possa ser feito, não. Tá? Mas ela exige outras coisas, tá? Outras provisões financeiras, tá? Que vai garantir ali também que aquele segurado, que ele não vai ficar prejudicado. Deu para poder compreender? Deu. Deu? Tá bom. Número 3 aí. Na operação do co-seguro, pessoal, é quando as duas assumem um risco em conjunto. Qual é o papel da seguradora líder? Quem respondeu essa aí? Ninguém respondeu essa? Eu coloquei assim, a seguradora líder é responsável pelos custos administrativos a serem cobrados dos seus segurados e repassar para as outras seguradoras os lucros obtidos.
Isso mesmo, pessoal. A seguradora líder, ela é responsável por gerenciar, por administrar todo o contrato. E esse contrato é tanto o recebimento, né, do prêmio, e aí ela repassar esses valores para as demais seguradoras, né, que estão ali em conjunto, e também na hora, se acontecer o sinistro, é ela que vai ser demandada e vai dividir o risco de acordo com aquilo que foi contratuado, tá? E, inclusive, também ela, a seguradora líder, que é a responsável por passar, né, na assinatura do contrato, do pós-seguro, a parte de comissão, né, que está ali dentro daquela negociação ali de seguro. Beleza? Beleza. Ou seja, ela ali é o cacique ali daquela aldeia. E, pessoal, e o que é a PPNG? Defina com suas palavras o que é PPNG. É uma provisão e um conceito também muito importante que seja entendido por vocês. Esse exercício eu não fiz. Não, esse nós fizemos na aula junto. Quem participou da aula consegue responder. Quem estava presente na aula que nós falamos sobre a PPNG? Essa aula foi que eu estava com a internet muito ruim, não consegui assistir essa aula. Ninguém quer arriscar aí do que seja a PPNG? Provisão obrigatória pela SUSEP? É uma provisão, sim, obrigatória pela SUSEP, né? Mas o que significa a PPNG e qual que é o objetivo dessa provisão? Ninguém lembra? Não. Bem, a PPNG, a própria sigla significa provisão, o primeiro P, né? Provisão, o segundo P, que era prêmios, o N de não e o G de ganhos. Então, é provisão para prêmios não ganhos, tá? Nós, na aula, nós discutimos, né? Nós aprendemos os conceitos de prêmio emitido e prêmio líquido, né? E nós falamos, inclusive, dos períodos que dentro do mercado nós chamamos que são o período de cobertura de cada um desses prêmios. Então, essa provisão, né, ela foi instituída de uma forma com que as seguradoras elas consigam obedecer o princípio da competência. Por quê? O princípio da competência, ele diz que nós devemos reconhecer as receitas e despesas no momento em que elas ocorrem. Então, olha só, no caso do contrato de seguro, quando nós contratamos o seguro, normalmente ele tem uma validade, né? E a validade mais comum é aquela validade de 12 meses, tá? Então, o que acontece? Quando nós, segurados, procuramos uma seguradora e nós preenchemos aquela apólice que nós acabamos de falar, e a seguradora assina aquela apólice, nós estamos contratando um seguro, tá? E aí, antes disso, a seguradora já fez tudo aquilo que a gente também aprendeu lá desde o primeiro dia de aula. Ela verificou qual que é o risco, verificou qual que é aquela população, ou seja, qual população eu estou inserida, olhou a minha idade, viu que eu sou mulher, olhou a minha idade, viu quantos anos que eu tenho, se só eu dirijo o carro, se eu viajo muito com o carro, qual que é a média de quilometragem que eu rodo durante um ano. Ela fez pegou todas aquelas informações para quê? Para repassar para o atuário e o atuário calcular ali quais são os riscos e chegar em um valor de um prêmio, ou seja, qual o valor que eu tenho que cobrar desse segurado, de maneira que, se ocorrer qualquer um tipo de risco, ou seja, se ocorrer qualquer tipo de sinistro, aquele valor que ele vai me pagar cubra parte disso
Claro que distribuído no conceito de mutualidade dentro daquela população de clientes que eu tenho. Então, vamos supor que o cálculo seja de R$ 1.200. Esse vai ser o prêmio. Então, eu negociei com a seguradora e eu quero pagar à vista, não quero pagar nada a prazo, mesmo se eu estivesse pagando a prazo, né? Isso não vai interferir. Mas digamos que ela, então, vai emitir para mim a apólice, vai emitir aquele prêmio de R$ 1.200 para ela me cobrir em 12 meses. Beleza? Até aqui, pessoal? Deu para poder entender? Sim. Então, o que acontece? O que é o período de competência? A competência, eu não tenho que reconhecer as minhas receitas no momento que elas ocorrem. O meu segurado não está me pagando para eu segurar ele durante os 12 meses? Sim. Então, dentro desse prêmio que eu emiti, eu preciso pegar ele e diferir esse valor, né? Ou seja, eu preciso ratear esse valor de acordo com o período contratado. Então, eu vou pegar os R$ 1.200 e vou dividir por 12, que são 12 meses. Então, qual que vai ser o valor do meu prêmio que eu vou ganhar todos os meses? R$ 100, Sim. concorda? Concorda comigo? Que é 100 vezes Sim. 12, 1.200, que é o valor total do prêmio, tá? Então, o certo na minha contabilidade seria eu reconhecer todos os meses R$ 100 como receita. Só que eu já emiti a apólice, tá? Emiti toda aquela minha apólice, ou seja, já quando houve a emissão daquele documento ali, que é o documento fiscal, né? Eu tenho que fazer o meu registro de que eu tive uma receita de R$ 1.200, que é o que nós chamamos de, aqui, olha, vai acompanhando aqui na telinha aqui, que é o que nós chamamos de prêmio emitido, tá? Mas aquilo que eu emiti, quer dizer que aquela minha receita toda foi do mês de janeiro? Não. Essa minha receita, ela tem que ser distribuída ao longo do período de 12 meses, de uma forma com que eu contabilize mês a mês cada uma daquelas receitas, de acordo com o princípio de competência, tá? Então, eu preciso saber qual que é o meu prêmio daquele mês. Então, eu tenho um prêmio emitido de 1.200, só que o meu prêmio que realmente eu estou ganhando no mês é de 100. Qual que é o valor da minha PPNG? Qual que é o prêmio que eu ainda não ganhei, né? De 1.100, porque é o meu prêmio emitido, tá? Menos o meu prêmio ganho. Por que ela é PPNG? Por que é um prêmio que não ganho? Porque as competências ainda futuras, elas ainda não aconteceram. Então, não tem como contabilizar elas lá naquele período, porque elas ainda estão lá no futuro. Então, eu não ganhei aquele prêmio ainda, tá? Por isso que existe essa PPNG. Eu faço um diferimento, é como se eu estivesse ajustando o meu resultado do exercício, ajustando o valor das minhas receitas, para que eles reflitam a realidade dentro daquela competência, dentro daquele mês. Tá? No gráficozinho aqui, olha, que eu coloquei aqui, eu acho que fica de uma maneira bem clara, que vocês consigam entender qual que é o funcionamento da PPNG, tá? Que o princípio básico é o diferimento dessa receita. Beleza, pessoal? Deu para poder compreender o que é a PPNG? Deu. Ficou dúvida? Professor, explica de novo, por favor. Oi? É só explicar de novo, por favor. Tá muito baixinho seu microfone. Eu vou te pedir para você poder aumentar ele um pouquinho ou falar mais perto do microfone para eu conseguir te ouvir. Explicar novamente. Explicar novamente, tá bom. Olha só. Eu tenho um prêmio emitido, ou seja, um valor total que eu emiti de apólice para o meu segurado, no valor de R$ 1.200. Desses R$ 1.200, eu vou segurar ele durante 12 meses. Por exemplo, aqui, ó, do mês de janeiro até o mês de dezembro, tá? Eu tenho esses R$ 1.200 para poder garantir esse risco dele ao longo desses 12 meses, tá bom?
Só que o que acontece? De acordo com o meu princípio da competência, o que acontece? Eu preciso reconhecer as receitas e as despesas no momento que elas ocorrem. No mês de janeiro, eu não tenho uma receita real de R$ 1.200, por mais que eu tenha emitido um documento falando ali uma nota ou uma apólice, tá? Colocando aquele valor de R$ 1.200. Por quê? Porque esse valor de R$ 1.200, ele é para eu garantir um serviço no decorrer do ano, ou seja, ao longo de 12 meses. Então, de acordo com a própria legislação contábil e tributária, né, desculpa, e de acordo com o nosso princípio da competência, que vocês vão ver que ao longo aí do resto do semestre nós vamos falar muito sobre o princípio da competência, o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer a minha receita efetiva ali que foi do mês, tá? Então, se eu emitir um prêmio de R$ 1.200, ele precisa ser diferido ao longo dos 12 meses. Então, eu vou pegar o valor total e dividir pela quantidade de meses que eu vou precisar garantir aquele seguro, tá? Então, 1.200 dividido por 12 dá um valor de R$ 100. Então, todos os meses eu tenho um prêmio ganho, eu vou ganhar R$ 100. E o que é a minha PPNG? A minha PPNG sempre vai ser o que eu emiti de prêmio menos aquilo que eu realmente ganhei de prêmio naquele mês. Então, um exemplo aqui, continuando o nosso gráficozinho aqui na tela. Eu emiti um prêmio de R$ 1.200. Mas para o mês de janeiro, eu só ganhei 100. Então, a minha PPNG vai ser essa diferença entre o prêmio emitido menos o prêmio ganho. Então, vai ser R$ 1.200 menos os R$ 100, eu tenho uma PPNG de R$ 1.200. Ou seja, eu tenho um prêmio ainda que eu não ganhei de R$ 1.100. Por quê? Eu vou ganhar esse R$ 1.100 ao longo do meu exercício. No mês de fevereiro, eu vou ganhar mais 100. No mês de março, eu vou ganhar mais 100 e assim sucessivamente. E aí, ao longo do tempo, essa PPNG ela vai diminuindo até chegar ao final do período ali zerando. Ou seja, todo o prêmio que eu emiti, eu já ganhei. Deu para poder entender, pessoal? Deu. Ô, professora, Sim. se for um prêmio mensal, todo prêmio emitido é prêmio ganho? Se for emitido mensalmente uma apólice, um documento, sim. Tá? Mas normalmente a seguradora ela não faz isso. Ela emite uma apólice, que é o valor total ali, né? Ou seja, aquele documento, e você assina. Por mais que você divida aquele pagamento, tá? Mas entendi. a obrigação que ela tem de te segurar já está dentro daquele documento ali fiscal que seria a apólice. Já faz o plano anual, só divide as parcelas, né? Oi? Faz o plano anual e divide as parcelas. Isso, exatamente. Tá? Que aí, pessoal, essa pergunta já responde a número 2, né? Que qual é a diferença do prêmio emitido e o prêmio ganho, né? Porque, na verdade, o prêmio emitido é tudo aquilo que eu emiti mesmo de contrato ali de seguro. São todas as apólices que eu emiti, tá? Quanto seguradora. Já o prêmio ganho, não. O prêmio ganho é a minha receita efetiva ali do mês. Ela é entendida como se fosse a receita líquida da operadora. Ou seja, qual que é realmente a minha receita no mês, né? É tudo aquilo que eu emiti de prêmio, tá? Menos a minha PPNG. Ou seja, tudo aquilo que eu emiti que não é daquele mês. Então, eu faço essa diferença aí e consigo encontrar qual que é o valor, qual que é essa variação, para eu reconhecer e para eu conhecer a minha receita líquida daquele período. Deu para poder entender? Sim. Beleza. Olha só, nós temos mais 6 minutinhos só aí para a gente terminar nossos 40 minutos da segunda aula, tá? Então, olha só.
Nós temos aí, falamos também um pouquinho sobre a demonstração dos outros resultados abrangentes. Dentro dessas demonstrações, pessoal, é só a título de vocês conhecerem mesmo agora, né? Que elas, lá dentro dessas demonstrações, a gente vai informar todas as variações daquilo que afeta o meu patrimônio líquido, mas não transita pelo meu resultado do exercício, tá? Eu dei o exemplo de variação em reserva, também equivalência patrimonial, que são assuntos que vocês ainda não aprenderam, mas que vão aprender no próximo semestre, tá? Então, os componentes aí da demonstração de outros resultados abrangentes é só a título mesmo de vocês conhecerem bem superficialmente agora, que não vai ser, a gente não vai adentrar nesse assunto, porque é assunto do próximo semestre, tá? E eu pergunto aí também do que se trata a DMPL. Alguém consegue me dizer aí o que é a DMPL? Demonstração de movimentação do patrimônio líquido, mutação. Isso. É uma demonstração onde eu vou demonstrar tudo aquilo que variou no meu patrimônio líquido, né? Lá dentro eu consigo ver quais foram as origens também ali daqueles valores que movimentaram o meu PL, né? Então, é uma demonstração obrigatória, tá? Que toda empresa ela precisa elaborar. E também vocês vão ver ela com mais detalhes no próximo semestre, que é o quarto período, tendo a disciplina de contabilidade avançada, tá? Mas essa é uma demonstração de extrema importância aí para todas as empresas, tá? E o fluxo de caixa, pessoal? O que a gente vê dentro do fluxo de caixa? Fluxo de caixa também vocês vão ver mais detalhadamente lá dentro da disciplina também de contabilidade avançada, tá? Que é matéria para o próximo período. Mas, como nós estamos falando das demonstrações, né, contábeis que são obrigatórias para seguradoras, ela também é uma demonstração obrigatória. E qual é o objetivo dela? É demonstrar, né, toda movimentação de recebimento e pagamento que houve dentro daquela empresa, tá? Então, por ali a gente consegue ver como que aquela empresa está gerenciando o caixa dela e os equivalentes de caixa. O que seriam os equivalentes de caixa? Seriam as aplicações financeiras, né? Tudo isso seria como equivalente de caixa. E dentro da demonstração também do fluxo de caixa, a gente consegue perceber qual que é a nossa realidade de caixa, qual a minha necessidade, na verdade, então eu falei errado. Qual a necessidade de caixa que eu realmente preciso? É dentro da demonstração do fluxo de caixa que eu consigo perceber, tá? Como que esses valores estão sendo aplicados e gerenciados dentro da empresa. Tudo bem? Ok? Ok, pessoal? Ok. Então, olha, nós conseguimos corrigir todos os exercícios aí até a aula passada. Eu já deixei um material para vocês aí da próxima aula, que nós vamos falar sobre essas notas explicativas e começar a entrar nas contabilizações mesmo das seguradoras. Então, eu vou pedir para vocês aproveitar o feriado de sexta-feira, dar uma lida no material, para que na nossa aula de terça-feira que vem, né, se Deus quiser, ela seja uma aula bem produtiva. E a gente só tem 2 minutinhos, eu queria que vocês me dessem um feedback de o que vocês acharam da ferramenta do Zoom. Ô, professora, eu baixei o aplicativo, na internet não dá, porque trava demais, mas no programa ele roda tranquilo, mas na internet ele trava muito mesmo, igual tá vendo o pessoal falando lá no grupo, e trava mesmo. Fica travando, aí você fica atrasado e não tem como acompanhar, mas no programa dá para acompanhar tranquilo. Beleza, mas alguém, pessoal? Eu já conheci a ferramenta, então já tinha um aplicativo, só que agora eu fiquei bem receiosa, porque saiu uma nota, né, que o Zoom ele tem um acesso muito fácil a hacker. Então eles tomam um pedaço do seu computador que é acima do administrador, então eu tô com o pé atrás na ferramenta. Uhum. Quem mais, pessoal?
É igual o Patrick falou, pelo computador aquele dia travou demais, demais, demais. E eu fiquei quase 40 minutos para procurar o microfone para poder escutar a senhora falando. Mas aí hoje eu fui pelo aplicativo, tá tranquilo, não travou nenhum minuto. Uhum. Mas eu falo assim da interação, porque mesmo pode ser o Zoom ou o Skype, vocês percebem como que a interação com vocês fica melhor e que vocês conseguem absorver mais o conteúdo do que só pelo YouTube? O que vocês acham? Eu acho melhor mesmo, por a questão de explicação das dúvidas, porque às vezes a gente digita e na nossa cabeça fica muito claro o que a gente está perguntando e a pessoa que lê não entende. Isso. Então, o que acontece? Eu vou tentar ver se tem alguma forma da gente se proteger mais em relação à questão do Zoom, ou ver uma outra ferramenta que a gente consiga se interagir, tá? E aí, todas as aulas eu vou continuar gravando e eu disponibilizo lá no YouTube também, que vocês conseguem ver depois, quando acabar a aula.